Salve galera, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Professor Chagas e hoje para mais uma aula de Geohistória de Goiás. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí. Não esquece de apertar o sininho aí para receber todas as notificações das aulas que estão sendo postadas, de todas as notícias dos concursos que estão acontecendo, tanto no Distrito Federal como em especial aqui no estado de Goiás, em Minas Gerais e atendendo a pedido agora também no estado do Tocantins. Se você já é inscrito, deixa aquele like, deixa seu comentário, que eu terei o maior prazer de respondê-lo, tá certo? Então, galera, vamos lá para os nossos slides para a gente, hoje, nosso aulão aí de Geohistória de Goiás, um aulão completo, tá certo? Então, se prepara aí porque é muito conteúdo. Eu já ensinei para vocês aquele macete de quando a aula tiver muito grande, vocês ir lá naquela ferramenta do YouTube e acelerar lá, botar em 1.5, 2.0, para vocês poderem ter mais, consumirem mais conteúdo em menos tempo, tá certo? Então, pessoal, olha, nossa aula aí, realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica de Goiás. Conforme o nosso edital aqui, né, tá pedindo geografia e história de Goiás, aí que tem todos os passos, né, a formação econômica, de Goiás, né, a mineração, a agropecuária no século XIX, século XX, a estrada de ferro, a modernização a modernização econômica goiana, as transformações econômicas como a construção de Goiânia e Brasília, industrialização, infraestrutura, enfim, tudo que seu conteúdo, tudo que o seu edital está pedindo, você vai ter aqui nessa aula, tá certo? É o suficiente para você responder qualquer prova, gratuitamente aqui no canal do Professor Chagas. Quero agradecer aí a todos os inscritos, né? Chegamos aí a uma marca histórica, mas continue se inscrevendo, tá certo? E eu quero apresentar para vocês também, galera, um nosso simulado aí. Você que vai assistir a aula e depois quer testar seus conhecimentos, nós temos um simulado com 100 questões, tá? Tudo já sistematizado, desde a formação do território goiano até a modernização, para você testar os seus conhecimentos. Qualquer coisa aí, se você quiser saber mais informação, você entra em contato aí com a Delma através do 94062320, né, fala com a Delma. O nosso simulado custa só, R$ 20 e você ainda, participa. Sempre fazemos, a live de revisão de todas as provas, tá certo? Então ao adquirir o nosso material aí, você vai estar adquirindo tanto os simulados com mais 100 questões, como você vai participar aí do aulão de revisão, tá certo? Na véspera da prova. Então, galera, para começarmos a falar da geohistória de Goiás, primeiro temos que voltar ao período pré-colonial, né? Que as bancas ultimamente estão cobrando desse período pré-colonial, né? Primeiro nós temos aqui o homem do Paranaíba, que viveu há cerca de 8, 7 mil anos atrás, né? Então, quando os colonizadores chegaram, aqui no nosso território já havia algumas nações indígenas, né, como os avas-canoeiros, os tupis guaranis e os tapuias, que é uma forma pejorativa de chamar uns determinados índios. Então esse homem do Paranaíba é antecessor desses avas-canoeiros e dessas nações indígenas. Ele é um homem primitivo, viveu ali na região próxima às margens do Araguaia, já manipulava cerâmica, já plantava, né? Ele não era só um caçador e coletor, ele já fazia uma espécie de agricultura rudimentar, tá certo? Então, se alguma prova perguntar para vocês se esse homem já fazia transformações na natureza ou se ele era apenas caçador e coletor, ele já fazia pequenas transformações na natureza, como a manipulação da cerâmica e uma espécie de agricultura rudimentar, tá certo? Então, passando disso, galera, nós vamos agora para o nosso período já para o período colonial, né? O período colonial nós sabemos que é
desde a chegada dos portugueses, né? Primeiro com o Tratado de Tordesilhas, aí em 1492, quando o mundo novo aí, o mundo descoberto aí por Cristóvão Colombo, foi dividido ao meio aí, ficando toda essa parte a oeste de Cabo Verde aqui para Portugal e toda essa outra parte para Espanha. Então, em 1500, né, os portugueses chegam aqui ao Brasil. Os primeiros 30 anos foi só uma relação de, principalmente, o que nós chamamos do primeiro ciclo econômico brasileiro, que foi o ciclo do pau-brasil, né. Nesse período era só o extrativismo. Nesse primeiro momento aqui não se fala em escravidão indígena, somente uma relação de troca, de escambo, né, onde os portugueses ofereciam pequenas bugigangas a esses índios, e em troca eles davam pau-brasil e algumas outras plantas, né, mas ainda não tinha aquelas especiarias que ainda não encontraram ouro, e não tinham as especiarias que geralmente os portugueses iam buscar na Índia. A partir de 1530, o Brasil adota o mesmo modelo já utilizado nas colônias na África, né, que é dividir o território em capitanias hereditárias. Então, a coroa portuguesa vai dividir aqui o território a partir da linha aqui do Tratado de Tordesilhas em 15 capitanias hereditárias, em 14, porque eram 2 lotes que formavam a capitania de São Vicente. Então, para alguns eram 15 lotes e para outros 14 lotes, tá certo? Então, 15 lotes em 15 capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias, a princípio, né? Então, a partir de 1530, vai chegar Martim Afonso de Souza, né? Que já vem com a colonização, já vem com a expedição, já não mais que as primeiras expedições que vieram, elas só patrulhavam a costa ali, onde hoje nós entendemos pelo Nordeste, né, o litoral do Brasil, para impedir, porque tinha algumas nações que não aceitavam o Tratado de Tordesilhas, em especial as nações como a França, a Holanda, a própria Espanha não respeitava também e invadia essas terras. Então, essas primeiras expedições, ela era uma espécie de expedição mais de policiamento, de proteção, ronda ostensiva, na linguagem de hoje. Em 1530, então, com essa divisão das capitanias hereditárias, então começa o processo de colonização, trazer pessoas, né? E aí é distribuído essas capitanias a um certo, nós chamamos de senhor donatário. Esse senhor donatário era uma pessoa muito rica, né? Ele recebia ali um lote de terra, assim, mais ou menos do tamanho como se fosse um estado hoje, né? Que depois essas próprias capitanias se tornaram os estados brasileiros, né? Algumas foram fundidas, outras foram divididas, mas era muito grande. Então senhor, eh, esse senhor donatário, ele tinha algumas incumbências em que a coroa portuguesa designava, como, eh, primeiro, dar proteção, né, para que essas nações estrangeiras não invadissem, eh também não deixar com que outro tipo de religião se propagasse aqui nas terras, né, tinha que manter a fé católica, né, o senhor donatário tinha que garantir a manutenção da fé católica, né. Então vinha muitos ordens religiosas, e essas ordens religiosas iam catequizar tanto esses colonos como os índios, né. Então, o primeiro engenho de terra, o primeiro engenho de terra não, o primeiro engenho de açúcar vai ser implantado em São Vicente, 1534, aí Martim Afonso de Souza vai implantar então esse primeiro engenho de cana-de-açúcar. Esse primeiro engenho aí, ele não vai dar muito certo, porque a terra lá em São Vicente não estava muito, assim,
a cana não se deu muito bem lá, mas vai prosperar bastante em Pernambuco, a a cana, né. Então esses grandes latifundiários, né, o latifúndio que nós entendemos, é aquela a casa grande, a senzala, o engenho, tudo compartilhado, né, os escravos. Então, a partir de eles vão trazer a mão de obra africana, né, como, pra poder fazer o trabalho pesado. Então vão vir os primeiros escravos aí, a mão de obra africana, para fazer. Então aí nisso inicia-se o segundo ciclo econômico, conforme a literatura, a historiografia chama, né, que é o segundo ciclo econômico, que é o ciclo da cana-de-açúcar. Depois os holandeses vão invadir a capitania de Pernambuco, né, e vão ocupar ali por um determinado tempo. Com isso, depois vai juntar aí um exército de negros libertos, né, eh, índios e os fazendeiros, e vão expulsar esses holandeses. Só que os holandeses já aprenderam como manipular a cana-de-açúcar. Eles vão aqui para as Antilhas, né, as ilhas na América Central, e vão começar a plantar essa cana-de-açúcar. E como já existia a Companhia das Índias, uma espécie de transportadora que transportava esse material principalmente para a Holanda e para os Países Baixos, então vai entrar em decadência aí o sistema econômico aí da cana-de-açúcar. Com isso, o povo vai, os colonos vão se ver obrigados a procurar uma outra espécie de economia, uma economia alternativa. Então é com isso que, né, em 1690, em 1693, né, vai acontecer a descoberta do ouro em Minas Gerais. Essa descoberta, a principal, a principal vontade aí dos portugueses era já descobrir esse ouro, porque eles já sabiam que os espanhóis já tinham achado bastante ouro ali nas suas terras, né, aonde é o México, no Peru, no Chile, essa parte da América do Sul aqui, aonde nós chamamos da América Latina. Então, eles sempre estavam atrás desse ouro. E aí, em 1693, eles vão encontrar o ouro aí no território que hoje nós conhecemos por Minas Gerais. E o que isso vai gerar? Vai gerar grandes problemas sociais, porque vai migrar aí uma grande quantidade de pessoas de todas as partes aí do da colônia, né, e também do exterior. Quando o pessoal lá na Europa ficou sabendo desse ouro, então vieram muitos espanhóis, vieram franceses, vieram várias pessoas de outros estrangeiros. E aí começaram a explorar esse ouro, mas só que esse ouro eles já tinham sido descoberto pelos bandeirantes paulistas, né, eles saíam de São Vicente. Só lembrando aqui que as primeiras bandeiras não foram somente as bandeiras de São Vicente. Essas bandeiras elas já faziam pequenas incursões aí ao interior do Brasil, partindo de várias localidades, né. Então, mas foram os bandeirantes paulistas que encontraram o ouro em Minas Gerais, em 1693. Então, os bandeirantes paulistas, eles estavam ficando muito poderosos por terem descoberto o ouro e, já terem também aprendido a manipular a cana-de-açúcar lá em São Vicente. Eles estavam ficando muito poderosos e eles não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Então, vai haver um conflito aí entre os bandeirantes paulistas e os que nós chamamos de emboabas, que eram os estrangeiros, esses colonos que vieram para colonizar essa terra. A, a coroa portuguesa, percebendo então que os bandeirantes estavam ficando muito poderosos, né, os paulistas, vai dar a preferência pela extração do ouro aí aos colonos. Então, vai haver grandes conflitos até desencadear a Guerra dos Emboabas, né? Por um período aí conflitoso aí que vai de 1707 a 1709, né, que envolveu os paulistas e estrangeiros pelo domínio da exploração da região das minas. Então, quando se descobrir as minas, né,
Como eu falei lá atrás, primeiro o senhor donatário distribuía as sesmarias, que eram lotes de terra para agricultura. Aqui não, aqui eles chamaram de datas. Então, eles nas sesmarias, né, o senhor donatário tinha um documento, como eu falei lá, o foral, que dava algumas poderes ao senhor donatário, como fazer o policiamento, proteger ali os colonos contra as invasões indígenas e contra também sabotadores franceses, holandeses e também espanhóis. E propagar a fé católica. Aqui, pelo contrário, não eram distribuídos em si as sesmarias. Tinha as sesmarias, mas aqui chamava-se datas, que era um pequeno lote de terra para exploração de ouro. Então eles davam essas datas, quando descobria ali um ouro num determinado local, eles mediam ali esse local onde tinha sido descoberto o ouro. A primeira data era tirada para o rei, que aí o rei, como não tinha interesse em ele mesmo explorar, ele vendia o direito ou alugava a um outro minerador. E aí essa pessoa comprava a data e começava a explorar. E aí vão surgindo vários problemas, né? Aí os impostos, o quinto, veio as casas de fundições e aí vai desencadear na Guerra dos Emboabas. Os bandeirantes paulistas vão acabar sendo expulsos, né? Eles perdem a guerra e vão acabar sendo expulsos. Então eles vão encontrar primeiro ouro em Cuiabá e seguindo uma parte mística aí, eles acreditavam que entre Cuiabá e Goiás existia ouro, né? Entre esse Cuiabá e Minas Gerais existia um Eldorado, uma cidade onde tinha bastante ouro. Aqui nós temos o mapa, né, o mapa de quando os portugueses dividiram as capitanias hereditárias. Aí aqui nós temos na época da descoberta do ouro em Minas, ó, vejam só a hegemonia de São Paulo, como era grande o território de São Paulo. Passa-se o tempo, né, vai dividir então, depois da Guerra dos Emboabas, vai ser criada a capitania de Minas Gerais. Ainda não cria-se a capitania de Goiás ao mesmo tempo. A capitania de Goiás, ela vai ser criada independente somente em 1749, 1750. Durante isso, Goiás pertencia a São Paulo. Aqui nós temos a configuração do mapa atual, tá certo? Agora nós vamos falar aqui, ó, das bandeiras e das entradas, né? Dois movimentos importantíssimos aí para o desbravamento do interior do território que hoje nós chamamos de Brasil. Nós temos aí, ó, entradas e bandeiras. Vamos entender esses conceitos, que as bancas examinadoras geralmente cobram muito esses conceitos. Então fala assim, ó, o movimento das entradas e bandeiras, também chamado de sertanista, teve como principal objetivo desbravar o interior do Brasil, ainda pouco conhecido e pouco explorado, né, do Brasil colônia. Esse movimento foi fundamental para o desenvolvimento da mineração. Vamos lá. Então, continuando aqui, ó, a entradas e bandeiras. Os objetivos dessas expedições foram a busca por mão de obra indígena, guerra e escravidão de muitos indígenas hostis à colonização, a localização e destruição de quilombos formados por negros e indígenas fugidos dos núcleos coloniais e a busca por metais preciosos. Preste atenção, galera, que agora nós temos que entender o conceito. Existiam, né? As entradas, primeiro, eram movimentos de exploração financiados pela coroa portuguesa. Era um movimento privado, um movimento público. Era um movimento público financiado pela própria coroa, que respeitava os limites do Tratado de Tordesilhas. Já os bandeirantes, eles não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Eles invadiam as terras espanholas, né? E entravam de mata dentro. E essas bandeiras, né? Nós temos 3 tipos de bandeiras, né? E as bandeiras eram um movimento público, né? Ou público não, privado, né?
as bandeiras eram um movimento privado. Então, você tinha dinheiro para investir em uma bandeira, não era barato, você tinha que ser já um cara bastante estabilizado financeiramente para poder pedir a autorização ao rei para adentrar o interior do Brasil, né, a coroa portuguesa. Não era assim bagunçado, você só chegava: "Ah, vou reunir uns homens e vou sair aí para fazer uma bandeira", não, tinha todo um documento, né, tinha um regimento que dava os poderes e nesse regimento estava escrito que tipo de atividade a sua bandeira ia fazer, né. Nós temos aqui a bandeira de apresamento, a bandeira de prospecção e a bandeira de sertanismo de contrato. É fundamental que você saiba todos os conceitos dessas bandeiras. Primeiro, a bandeira de apresamento, como nós já percebemos, já está falando de apresamento. Essa palavra já dá a entender que era aprisionar. Aprisionar o quê? Aí aqui, ó, nós temos aqui no nosso slide anterior, ó, busca por mão de obra indígena e guerra e escravidão dos indígenas hostis à colonização. Então, a princípio, não é a coroa proibiu, né, a igreja proibiu o aprisionamento e a escravidão dos índios. Depois a coroa dá um jeito e fala em guerra justa. Então, se durante essa bandeira algum indígena, os indígenas, as tribos indígenas atacasse a bandeira, então eles podiam fazer essa guerra justa e aprisionar. Nessa bandeira de apresamento não tinham só homens brancos, tinham negros e bastante índios de outras tribos que ajudavam os homens brancos contra as tribos que eram inimigas. Nós não podemos ser iludidos e acreditar que, conforme alguns nos fazem parecer, que aqui era tudo uma maravilha, não, aqui era guerra constante. Tinha guerra constante, principalmente entre os tupis contra os tupinambás, eram inimigos mortais. Então toda hora estava rolando guerra, eles mesmos já escravizavam uns aos outros. Então essa é a bandeira de apresamento, aprisionar e fazer guerra contra as tribos hostis à colonização. A bandeira de prospecção, quando nós vimos a palavra prospecção, nós lembramos de prosperidade. Então essa bandeira de prospecção, ela ia atrás de metais preciosos, como ouro, diamante e também as drogas do sertão, né, que são plantas, raízes que serviam para a cura de algumas doenças. E por último, nós temos a bandeira de sertanismo de contrato, que era uma espécie de mercenários. Eles eram contratados para capturar escravos, né, africanos fugidos das fazendas, dos latifúndios, e índios também que fugiram. Então, eles eram uma espécie de mercenário. Inclusive, essas bandeiras de sertanismo de contrato foram as mesmas que destruíram o Quilombo dos Palmares, né? A primeira manifestação de resistência contra a escravidão. Então, feito isso e entendido aqui as nossas formas de bandeira, vamos avançar aqui no nosso conteúdo. Então, Bartolomeu Bueno da Silva, né, o pai, ele, né, vai encontrar com os índios aí da tribo Guaiás, né, os Guaiás. Alguns historiadores falam até em lenda que esses índios aqui eles nunca existiram. Outros dizem que existiram, mas eles não habitavam aqui aonde era o território de Goiás. Porém, ficou conhecido como essa tribo, Guaiás, Guaiás. Então, ao avistar as índias ricamente adornadas com chapa de ouro, é aqui onde vai nascer o mito do Anhanguera, né? Quando ele coloca ali fogo em uma tigela, né? Coloca o álcool, né? A cachaça e toca fogo e ameaça os índios de eh, tocar fogo nas nascentes dos rios, né? Deles ali, se eles não mostrarem onde ficam as minas de ouro. Então os índios ali vão se sentir ameaçados e aí vão acabar enganando o Anhanguera. Eles mostram só um pequeno local onde tem pouco ouro e aí é onde nasce o mito do Anhanguera, né? Significa aí diabo velho, alma velha, né? Que é esse aqui é o primeiro Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera pai.
ele vai chegar aqui mais ou menos quase que 1600 e pouco, quase na época da descoberta do ouro em Minas, tá certo? O ouro que ele vai encontrar aqui vai ser um pouco ouro e ele vai seguir em diante aí, rumo mais ao Tocantins, ao norte ali, ao Pará. Esse é o Anhanguera pai, tá certo? Não confundam as coisas. E se de repente cair na sua prova dizendo que o Bartolomeu Anhanguera foi o primeiro bandeirante a chegar ao território onde hoje é Goiás, está errado, tá? Existe registro de várias bandeiras que já tinham passado aqui pelo o território goiano, tá certo? Primeiro a bandeira de Antônio, do Antônio Macedo, né, e do eu não lembro agora o nome do cara, mas na frente eu falo para vocês. Vamos lá. Então, galera, então se perguntarem se a bandeira do Anhanguera foi a primeira, tá errado, tá certo? Aí então, né, já passando aqui para a gente ver o topônimo, né, que vai dar origem ao nome do estado. Inclusive, ainda esse ano, já isso aqui já foi objeto de uma prova aí, tá certo? Em Iporá caiu uma prova falando sobre isso aqui. O nome do estado, né, o nome do estado origina-se de uma denominação da tribo indígena Guaiás, que por corruptela tornou-se Goiás, né? O termo vem do latim, ou o termo vem do tupi, que quer dizer indivíduo igual, gente semelhante ou gente da mesma raça. Galera, printa a tela aí, ó, e decora isso aqui, que isso aqui também, ó, já foi alvo várias vezes, inclusive agora em 2022 já teve uma prova que cobrou isso aqui, tá certo? Então, olha aqui. Agora nós vamos falar do Anhanguera Filho, Bartolomeu Bueno da Silva Filho, o Anhanguera, né? Então ele aí juntamente com seu genro João Leite e o Domingos Rodrigues do Prado, né? Em troca de isenção e impostos aí pelas passagens dos rios da região por 3 gerações e outras vantagens, saem de São Paulo, né? São Vicente, em 1722 para descobrir as abundantes lavras de ouro aí em 1725, aos pés, né, às margens do Rio Vermelho, né, na cidade de Goiás. Então aqui, ó, continuando, o Anhanguera, como ficou conhecido, né, o Bartolomeu Bueno da Silva, que nós estamos falando do filho. Galera, naquela primeira expedição, em 1600 e pouco, o Anhanguera, filho, ele tinha apenas 12 anos. Ele estava acompanhando seu pai, né, nessa busca aí pelo ouro, e ele viu aonde foram encontradas ali aquela pequena porção de terra onde tinha ouro que os índios mostraram para o seu pai. Então, ele vai guardar isso na memória. Então, 40 anos depois, ele vai formar uma bandeira e sua própria bandeira e vem aqui, né? E aí ele vai conseguir encontrar bastante ouro, né? Como fala lá no slide anterior, abundantes lavras de ouro às margens do Rio Vermelho em 1725. 1724, porque em 1725 o Anhanguera ele vai voltar para São Paulo, né, relatar lá para a coroa portuguesa que encontrou o ouro, e aí quando ele volta, ele já volta investido como o superintendente das minas, e o João Leite, o seu genro, como o capitão-mor, né? Nós temos o organograma de poder na região mineradora, que nós temos o superintendente, nós temos o superintendente de Minas, nós temos o ouvidor-mor, que é o que faz o papel do juiz, o capitão-mor, que faz a segurança, que é o que comanda ali o exército. Nós temos um outro também, que é o que faz a parte de contábil, né? A parte financeira, como se fosse um secretário de finanças. Então, eles vão fundar aí primeiro o povoado da Barra, tá? E depois, em 1726, eles fundam o povoado da Barra.
esgotando ali o ouro, esse povo se mudam e formam o Arraial de Santana, em 1726. Com a grande quantidade de ouro que foi extraído das minas, o arraial ali, então, por sua importância econômica para a coroa portuguesa, ela vai ser elevada à categoria de vila, e em meados aí de 1736, ela vai ser denominada Vila Boa de Goiás, né? Então, preste atenção que primeiro teve o povoado da Barra, né? Nesse processo, aqui nós já estamos falando do processo de povoamento, né, do território. Então, Arraial de Santana, Povoado da Barra, Arraial de Santana, Vila Boa de Goiás, né, aí Goiás Velho e a atual cidade de Goiás. A atual cidade de Goiás hoje, né, como nós ficou conhecida por toda essa tradição, hoje o município de Goiás, né, é um município aí considerado a antiga capital do estado, né, que tem o homônimo, homônimo? Então, o mesmo nome, tanto da cidade como do estado, né? Então, ela tornou-se um centro turístico, permite praticamente uma viagem ao tempo do Brasil colonial. E em 2001, o Centro Histórico de Goiás foi declarado Patrimônio Mundial, Patrimônio Mundial da Humanidade, né? Por sua arquitetura barroca peculiar, por sua tradição cultural secular e pela a natureza exuberante que o circunda. Então, na capital, todos os anos ocorre também, lá em Goiás, ocorre também, isso aqui já foi várias vezes também objeto de prova, né? Esse Festival Internacional de Cinema, Vídeo, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, né? O famoso FICA, né, que é o festival de cinema que acontece lá na cidade de Goiás. Então, preste atenção nessas informações. No ano em que a cidade de Goiás vai se transformar em patrimônio histórico da humanidade, e também nesse ano aí sobre esse festival internacional aí que sempre acontece na cidade de Goiás, tá certo? Então vamos prosseguir aqui. Então, no ano de 1749, Goiás ela ainda não existia, né? O território pertencia à capitania de São Paulo. Somente a partir dessa data é que surgiu a capitania de Goiás. Os principais povoados e arraiais, eles surgiram no momento da mineração, né? Que aqui nós estamos falando agora da economia, o início da economia goiana, né? Que, como podemos ver, a economia e o processo de formação do território estão intrinsecamente relacionados, né? Porque vai surgir aí os povoados vão surgir da descoberta do ouro, né? É totalmente diferente de outros estados que primeiro acontece uma ruralização e vai havendo um aglomerado de casas que vão surgindo e vão formando os pequenos povoados. Aqui em Goiás foi totalmente diferente. Primeiro surge o processo urbano, né? E aí com o final, né? Com a decadência da sociedade mineradora aí no final do século XVIII, né? Vai acontecer então um fenômeno totalmente diferente, né, que é a ruralização. Mas isso a gente vai ver mais adiante, mas só adiantando aqui já o assunto. Então, né, vai surgir aí os primeiros povoados lá na época da mineração, ainda no século, aqui é 18, tá, galera? Não é no século 17 não, tá errado o slide aqui. Constituem-se em núcleos urbanos, estágios instáveis e irregulares. O primeiro governante enviado à capitania foi Dom Marco Noronha. Então, galera, aqui a sociedade mineradora era uma sociedade totalmente violenta, militarizada e cobrança de muitos impostos, né? Tinha impostos do quinto, tinha o imposto
sobre os escravos, tinha vários tipos de impostos que eram cobrados eh, nessa região mineradora, né. Aí nós temos aqui Dom Marco Noronha, que foi o primeiro governador do estado de Goiás, depois ele vai se transformar aí no Conde dos Arcos. Dom Marco Noronha era um aristocrata português que exerceu vários cargos dentro da administração portuguesa, tá certo? Então, vai haver aí agora nós vamos sair, então vimos lá que vai haver a degradação do sistema, econômico, no caso, o nosso terceiro ciclo econômico. Como eu expliquei, o primeiro ciclo, que entende-se pela historiografia, é o ciclo do pau-brasil, depois o ciclo da cana-de-açúcar e o ciclo do ouro, né, a sociedade mineradora. Então, a partir na segunda metade do século XVIII, essas lavras de ouro, né, essas minas, vão entrar em decadência. O ouro vai se esgotar e aí várias pessoas vão voltarem para o litoral, outras vão seguirem mais adiante em rumo aonde hoje é Tocantins ou Pará, para a região norte em busca de novas minas de ouro. E vai haver esse processo de ruralização, né, e esse processo de ruralização vai ser marcado por quê? Por, uma economia, por eles não terem feito uma outra espécie de economias, ao mesmo tempo, né, concomitantemente, desenvolvido uma outra economia, né, eles só fizeram aquela, agricultura de subsistência e aquela criação de gado ali só mesmo para se manter, né, que nós chamamos de subsistência, então vai haver um grande processo de ruralização e regressão, né, o Estado vai se tornar pobre e tal. Então, o movimento de independência do Brasil no século XIX, né, em 1822, não alterou o quadro social e econômico, né. Só que alguns grupos, né, aproveitaram-se dessa pobreza do Estado e esses caras já tinham alguns recursos, eles, vão se aproveitar disso e formar algumas oligarquias. O que é oligarquias? Alguns grupos, né, vão se destacarem no poder aí durante o período colonial, o período imperial. Por quê? Porque nessa época aí, com a separação, o, o imperador vai precisar do apoio desses latifundiários, né? Desses fazendeiros aí, para poder manter a unidade do império. Então, esses caras queriam muitas vantagens. Então, é aí que vai surgir uma espécie de coronelismo já. Como não tinha um exército profissional ainda formado, e esses caras aqui que eram uma espécie de sesmeiros, né, eles tinham as sesmarias, eles já tinham seus pequenos exércitos particulares, né. Os jagunços, aqueles homens que trabalhavam para eles, fazendo aquele tanto um trabalho, eh, conduzir o gado, como também fazer o serviço sujo, né, os jagunços. Esses caras, então eles vão ser considerados vai ser formado aí a tal da Guarda Nacional, né, a Guarda Nacional era como se fosse uma espécie de braço do exército, como hoje a polícia militar é força uma força do próprio exército, né, força tem até um nome que chama, que agora não fugiu a memória, eh do exército, essa guarda nacional era como se fosse isso. Inclusive o exército não gostavam desses caras, porque eles não passaram pelas academias militares, né, simplesmente por influência e por dinheiro, eles foram considerados aí os coronéis, né, então tinha o uniforme, eles se vestiam conforme um padrão militarizado, né. Então, as principais famílias aí que se destacaram aqui em Goiás foram os Bulhões, os Fleuris e, por último, os Caiados, né, que se destacaram aí no ano na cidade de Goiás, né. Então, no ano de 1818, né, por
carta régia de Dom João VI, o a vila se tornou a cidade de Goiás, né, como nós vimos lá. Depois, agora em 2001, né, ela recebeu o título de Patrimônio Histórico da Humanidade e tem o Festival de Cinema, ok? Isso aí já foi agora, recentemente, tá? Mas a transformação da cidade já foi em 1818, aí no século XIX. Então, seguindo aqui, né, vamos falar do movimento separatista. Professor, o que é o movimento separatista? Porque nessa época aqui, Goiás vai perder uma boa parte aí do seu território, tá? Ele é obrigado a ceder aí uma parte do seu território para o Maranhão e também para Minas Gerais, né? Aí nós temos aqui, depois vocês leem o slide aqui, tá? Então, aproveitando-se disso, houve em Portugal a Revolução Constitucionalista do Porto. Essa revolução constitucionalista foi uma revolução burguesa, a qual a burguesia, né, aproveitando ali a, as, as ideias iluministas, eles vão tomar o poder, né, e aquela monarquia portuguesa, que era uma monarquia absolutista, vai ter que se tornar agora uma monarquia constitucionalista, né? O rei vai passar a ser apenas uma espécie de um déspota, né? Vai ficar no poder somente para manter o título, mas aí vai ser nomeado um primeiro-ministro, que realmente é quem vai governar, e com isso vai haver um movimento separatista aqui na parte do norte de Goiás, né, que eles queriam separar Goiás aqui, como hoje aconteceu depois, né? Aconteceu em 1988 com a Constituição, vai separar e criar o estado do Tocantins. Então essa ideia já vem desde essa época. Então para José Bonifácio é que vai fazer essa intermediação para que não haja essa cisão de Goiás, porque aquela parte lá do norte era negligenciada pelas autoridades. Tudo se concentrava aqui para o sul de Goiás. E, e aí, essas cidades próximas aqui a Minas Gerais, o sul de Goiás, vai se desenvolver bastantemente, né? Com a criação de gado e já uma agricultura mais moderna e uma agricultura já com mais para exportação interna, né? Aqui dentro do Brasil. Então vai progredir e essa parte do norte de Goiás vai ficar negligenciada. Então a ideia da mudança de capital, da capital, né? Essa ideia ela já surge desde que Dom Marco Noronha chega em 1749, ele já percebe algumas particularidades ali que tornam inviável a capital ser ali a cidade de Goiás, né? A Vila Boa de Goiás, ou a cidade de Goiás. Então, pelo acesso, né, ele vê três aspectos ali que tornam inviável, que é a hidrografia, o clima e a topografia do ambiente. Então, em 1838 também cogita-se a possibilidade aí de transferir a capital da província, né? Na Constituição do Estado aí, depois que é proclamada a República em 1889 e em 1891, surge aí a primeira Constituição, né? Tanto a Constituição do Brasil como a Constituição do Estado. Então já vem expresso aí no artigo 5º, né, da Constituição do Estado, a menção de transferir a capital da província para a parte norte do território, né, mais ao centro. Então essa ideia não é uma coisa nova que surgiu com Pedro Ludovico, já era uma ideia que vinha cogitando-se há bastante tempo. Então o plano levava em conta a necessidade de povoar as regiões próximas aos rios Tocantins e Araguaia, vincular-se com o projeto de um sistema de hidrovias, ao qual permitiria aí a ligação da província tanto ao norte, via Pará, quanto ao sul, via São Paulo. Então esse era o motivo aí
que tinha esse projeto de transferência da capital. Agora, né, vamos voltar aqui a falar da formação econômica, né, do estado. Então, no século XIX, né, aí com a decadência do ouro, a maior parte da população local, né, passa, né, que era final segunda metade do século XVIII, tá, galera? Tá aqui, segunda metade do século XVIII. É, nessa segunda metade aí do século XVIII, é, vai haver a decadência, né, da produção do ouro. A maior parte da população local passa a se dedicar às atividades agropecuárias, ou seja, a agricultura e a pecuária. O estado então se tornou um dos principais polos, né, agrícola do Brasil. No mesmo século ocorreu a expansão da rede urbana do estado por meio aí do êxodo rural e da instalação de meio de produtividade nas cidades. Então, a partir daí, né, já entrando aí no século XIX, vai haver então esse processo. Esse processo foi bem lento, tá, galera? Não foi acontecendo assim, não. Então, isso aí vai se acelerar já mais adiante aí, né? Aí aqui nós falamos um pouco do balanço monárquico, né? Que a partir da década de 1860 a província ela vai progredir economicamente. Ó, percebam que no século XIX aqui nós estamos falando. Devido ao crescimento do rebanho, né, e da agricultura, vai surgir aí os primeiros requisitos de indústria, né, relacionado ao couro, né, com a fabricação de tecidos também, e as primeiras indústrias aí no século XIX. Aí no período republicano é que vai acontecer de fato o progresso em Goiás, né? O primeiro, a república, né? Ela é dividida aí no primeiro momento de 1889 a 1930, que nós chamamos de República Velha, né? Que vai se intensificar o povoamento aí graças à atividade agrícola e à construção da ferrovia, que eu já expliquei, quem já assistiu outras aulas minhas, que eu até cito um trecho do Adam Smith que fala do como é que se oferta e demanda, né? Tipo assim, então não havia interesse desses produtores produzir em grande escala, porque não tinha como transferir esse material, não tinha como vender para outros locais, então outras localidades. Então eles ficavam vendendo essas coisas somente no local ali. Então não havia necessidade de produzir em grande escala. Então, quando chega aí a construção da estrada de ferro aí em 1911, né, começa os primeiros trilhos aí em Goiás, né? A estrada de ferro chega primeiro no Triângulo Mineiro, em Araguari. É, e aí essas cidades que ficam ali próximo ao Triângulo Mineiro, elas vão se desenvolver. Por quê? Porque elas começam né, a produzir em grande escala. Então agora tem demanda e oferta, né? Tem muito produtos para vender, então tem como vender muito produto, então a galera começa a criar demanda, né? Fazer o excedente de produção, como Marx chama, né? Produzir o excedente da produção para poder vender. Então essas cidades elas vão se tornarem muito ricas, né? Ali aquelas cidades que ficam no sul, no sudoeste goiano aqui, próximo ao Triângulo Mineiro, né? Cidades ali como Catalão, como outras cidades próximas ali ao Triângulo Mineiro. Então, essas cidades vão ganhar uma grande importância econômica, né? Então, aqui, ó, veja que a agricultura e a construção das estradas de ferro contribuiu para o desenvolvimento da região sul, sudeste e sudoeste do estado. Novos povoados, né? Eles vão surgindo aí próximo às linhas de ferro, né? As estações. Então, vão
construindo os aglomerados urbanos aí próximo às estações e à linha do trem. Então vai haver, né, um grande povoamento, intensificação. E o seu marco mesmo, o auge, vai acontecer em 1930, né, com a Revolução de 30, né, quando Getúlio Vargas chega ao poder, né, vai haver a Revolução, três estados três estados aí inconformados, né, como eu já expliquei em outras aulas sobre a Revolução de 30, inclusive nós temos aqui no canal, que a Revolução de 30 vai ser não é um movimento popular, é um movimento de oligarquias, né? Existia naquela época, durante a República Velha, o chamada República do Café com Leite. Ou seja, São Paulo e Minas ficavam revezando na presidência, né? Um mandato, como naquela época não existia reeleição, ficava um partido no poder, um estado no poder, no outro indicava o presidente da província de outro, do outro estado, de São Paulo, no caso. Então, quando chega a vez de Washington Luiz indicar o presidente da província de Minas para ser o presidente da República, ele vai indicar Júlio Prestes, que era o presidente da província de São Paulo. Com isso, os estados aí de Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul vão se juntar, juntamente com os tenentes que já teriam tentado dar um golpe em 1922, e alguns deles foram presos, outros exilados. Eles vão se juntar e tem um líder, Getúlio Vargas, um estanceiro, né, um fazendeiro, como se chama lá no Rio Grande do Sul, muito popular. Então eles vão colocar esse cara como chefe do governo provisório. Então Getúlio Vargas vai chegar ao poder em 1930 e vai ficar até 1945, que nós chamamos de Era Vargas. Essa Era Vargas ela vai ser dividida em três períodos, né? Período primeiro que nós chamamos do governo provisório, depois do governo provisório vem o governo constitucional, e depois do governo constitucional vem a ditadura, que nós chamamos de Estado Novo. Durante o governo provisório, né, Getúlio Vargas vai ficar postergando no poder, e com isso o São Paulo, né, vai ficar muito irritado porque ele não convoca as eleições, porque tudo isso tinha acertado que depois iam convocar uma nova eleição em Getúlio Vargas. Vai haver a revolta constitucional, né? Vai haver uma guerra civil no Brasil entre São Paulo e o governo federal vai acabar vencendo, mas politicamente ele vai sair derrotado. Então Getúlio Vargas vai revogar a Constituição de 1891 e promulgar uma nova Constituição, outorgar, né, uma nova Constituição. Ele vai convocar uma Assembleia Constituinte que vai promulgar uma nova Constituição. Essa nova Constituição, então, Getúlio vai ser eleito através do voto indireto, ele é confirmado como presidente, e aí vai acontecer uma sucessão de coisas que vão desencadear na ditadura. Mas continuando aqui em Goiás, só para vocês entenderem o contexto histórico. Durante esse período aí da República Velha, né, que vai surgir o coronelismo, né, que era aquelas que eu falei das famílias que chegaram ao poder ali em 1822, quando o imperador precisava de apoio para manter a unidade do país, né, do Brasil. Veja que o Brasil foi o único país que conseguiu se manter unido. Toda a América do Sul virou vários países, né? Colômbia, Argentina, Paraguai, Uruguai e assim por diante. E somente o Brasil conseguiu se manter organizado. Alguns alegam que era por lealdade ao imperador, mas isso já foi provado que não. Por quê? Porque o imperador tinha forte apoio desses oligárquicos, que qualquer movimento separatista ou qualquer rebelião eles reprimiam rápido, não deixavam que esses movimentos separatistas se propagassem. Então, rapidão, eles eliminavam esses movimentos
Até porque esses coronéis também não tinham interesse em uma mudança, assim, radical, porque aí eles iam perder os poderes, então era melhor que eles ficassem com o imperador. Não era só por lealdade, era por poder também. Então, em decorrência disso aí, né, vai haver o coronelismo. Aí vai falar assim, ó, em decorrência da agropecuária extensiva, formaram-se latifúndios. O que que é latifúndios? Grandes fazendas, né? Esses latifúndios aqui já não são semelhantes àqueles latifúndios lá da, da era da cana de do ciclo econômico da cana de açúcar, né? Que já era totalmente diferente, mas esses grandes latifundiários, né? Eles tinham aí influência, né? Implicações econômicas, social no campo, parecido mais ou menos com o feudalismo, né? Então esses clãs se formaram ao longo do período, eles dominaram a vida política, né? Então, naquela época, o voto durante a República Velha, o voto não era secreto. Então, eles que controlavam quem seriam eleitos, ou se eles queriam se perpetuar no poder, ou seus indicados, entendeu? Para isso, eles usavam da violência, porque eles tinham seus exércitos particulares e eles mesmos eram as autoridades, os coronéis. Então, grandes vícios eleitorais, né, consequente à estrutura econômica, venda de compra de votos, trocas de favores, tudo isso foi implementado aí. Então, e eles se fortaleceram mais aí durante o governo de Campos Salles, que Campos Salles, para poder se manter no poder e não ter problema com esses caras, ele deixou correr solto. Então, vai surgir aí as oligarquias, né? Aqui em Goiás, né? Primeiro os bulhões, depois os caiados vão derrotar os bulhões e vão conseguir a hegemonia aí, principalmente Antônio Caiado, né? Que era o principal eh, dos Caiados aí que vai conseguir o poder. Antônio Caiado ocupou vários cargos, tanto político como na administração. Ele era bacharel em direito, conseguiu vários cargos na administração pública e também cargos políticos. Foi senador, foi vários, ocupou vários cargos políticos, Totó Caiado. Então, seguindo aqui, né? Então, a Revolução de 30, como já falei para vocês, como aconteceu. Então, é na Revolução de 30 que vai haver, de fato, a mudança da capital, né? A cidade de Goiânia, que é um símbolo da Revolução de 30, pode ser considerada como a filha da Revolução, empreendida aí, né, no governo de Getúlio Vargas, né? Aí Getúlio Vargas vai afastar todos os governadores eleitos e vai colocar interventores. Aqui em Goiás, ele vai nomear um médico, né? Pedro Ludovico, que também lutou na Revolução de 30, e Pedro Ludovico vai ficar os 15 anos no poder juntamente com Getúlio Vargas. Eles tinham as ideias, ele era muito alinhado às ideias de Vargas, então ele vai ficar os 15 anos dos interventores. O único que ficou 15 anos no poder foi o Pedro Ludovico. E depois Pedro Ludovico, né, em 45 Vargas vai cair, né, vai ser afastado do poder, e em 51 ele volta de novo presidente da República, agora por voto popular, e nesse intervalo de tempo o Pedro Ludovico vai se tornar senador, e em 51 ele vai ser eleito pelo voto popular, o governador de Goiás mesmo, de fato. Então, durante esse período aí, Pedro Ludovico vai combater essas oligarquias. O projeto de transferência da capital é um meio, né, para justificar aí o fim dessa República Velha, né? E por fim essas oligarquias, tirar o poder das mãos dessas oligarquias, e isso só poderia acontecer transferindo a capital da localidade, né, de onde estava, da cidade de Goiás, para um outro local neutro,
e assim ele se permanecer no poder, ou seja, tudo era uma relação de poder. Então, em 1930, né, sobe ao governo aí, ao governo de Goiás, o interventor Pedro Ludovico Teixeira, que tinha como meta principal a mudança da capital, que até então se localizava em Vila Boa, né, atual cidade de Goiás, mas nessa época já era cidade de Goiás, tá? Em dezembro de 1932 foi decretado a mudança da sede, né? Então vai ser estipulada aí uma comissão que vai analisar três principais fatores aonde seria construída essa nova capital, que seria as condições climáticas, topográficas e hidrológicas, né? A hidrografia do local. Então, eles procuravam isso. Vários locais foram apontados para receber a capital, como eh, Silvânia, como Pires do Rio e algumas outras cidades, né? A própria Anápolis, por já ter recebido aí a estrada de ferro, porém, o local mais apropriado que eles acham é uma fazenda chamada Ipiranga, depois de Anápolis ali, né, onde hoje é o bairro de Ipiranga, em Goiânia, tá certo? Então a fundação da nova capital vai ocorrer em 1937. A mudança foi determinada aí por motivos administrativos e econômicos, pois a chegada da estrada de ferro em Anápolis em 1935 houve um rápido crescimento populacional da região sul do estado, né? Que eu já expliquei para vocês, que foram construindo vários povoados, várias cidades surgiram próximo às estações do trem aí, né, para as pessoas poderem comercializar os seus o seu gado e seus produtos agrícolas, né. Então vai haver sucessivas migrações aí de nordestinos, mineiros e paulistas, fazendo com que a região centro-oeste se interligasse definitivamente à região sudeste, né? E essa é uma das políticas aí do governo Vargas, através da Marcha para o Oeste, né? Que a Marcha para o Oeste é um dos assuntos mais cobrados em prova. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que é tudo que você precisa saber para gabaritar geohistória, que eu fiz um mapeamento e 76% das questões vão girar em torno aí eh, do formação do território goiano, da economia goiana, da transferência da capital, né, no contexto da Revolução de 30, a marcha para o oeste e a modernização. 76% das questões vão estar centradas nesses 5 aspectos aí. O restante é que vai estar ligado aos aspectos físicos, né? A geografia do estado. Mas ultimamente as bancas estão cobrando, devido a esse boom da sustentabilidade, né? Só se falam em sustentabilidade. As bancas hoje em dia estão cobrando mais essa parte, eh, da aspectos físicos. É preciso que você conheça bem. Mais adiante a gente vai ver os aspectos físicos de Goiás, tá certo? Por enquanto nós estamos vendo a parte histórica. Então vai haver aí um grande crescimento populacional, né? Aí vai haver a separação, né, do território. Nós temos aqui a separação do Tocantins. Aqui nós temos a imagem do Palácio Araguaia, né, sede do atual governo do Tocantins, em Palmas. Então, em 1988, com a Constituição Federal de 88, né, já vai fazer essa separação, criar, dividir Tocantins. A parte norte de Goiás vai se tornar o estado do Tocantins e a outra porção continua como Goiás, a parte sul de Goiás, né? Parte central e sul de Goiás. Então, galera, isso aqui também é questão de prova. Inclusive, esse ano já teve provas sobre isso. As pessoas acabaram errando por causa do ano, tá? Então, memoriza aí, ó, 1988. Você lembra da Constituição Federal, que é com a Constituição que vai haver aí, então, essa separação, né, de fato.
que não era uma ideia nova, já era uma ideia que veio desde 1818, com aquele movimento separatista que eu falei para vocês, que foi obrigado o José Bonifácio intervir para não haver a separação, ok? Então, superando aqui essa nossa primeira parte, agora nós vamos avançar para os aspectos físicos, né? Físicos, sociais, eh, e outras partes aqui, né, na geografia de Goiás. Então vamos lá, conhecer um pouco a geografia de Goiás. Essa aula é uma aula completa, tá, galera? Por aqui você já vai responder 70% das provas, 60% das provas. Aí se você quiser se aprofundar, eu estou elaborando um curso completo da história de Goiás, onde eu vou explanar aí cada assunto desse tópico por tópico. Nós já temos algumas aulas falando sobre isso, tá certo? Então aqui nós temos alguns dados da geografia de Goiás, né? Goiás pertence à região centro-oeste, né? A, a capital Goiânia, né? Ele tem um território aí de 340.242 quilômetros quadrados, segundo o IBGE em 2019. A sua população, segundo as estimativas para 2021, galera, os dados que estão no IBGE ainda estão contando de 2010, porque ainda não houve o censo de 2020, né? Agora que o IBGE, que acabou a pandemia, o IBGE que diminuiu os casos, a pandemia está acabando, o IBGE está fazendo processo seletivo para poder fazer o novo censo, o censo de 2020, tá? Então esses dados aqui, por enquanto, são só estimativa. Então, o PIB de Goiás, as estimativas desse valor aqui, né? Que torna Goiás aí com a nona economia do país. O PIB na renda per capita é de 29.732, e por isso aqui torna-se também a 11ª economia do país, né? Somente em 11 estados, em 10 estados, 11 estados tem uma renda per capita igual de Goiás. A densidade demográfica aí, conforme os dados aí, é de 17, habitantes por, por quilômetros quadrados, né? Quando divide a população pelo tamanho do território, então dá uma quantidade de 17,65 habitantes por quilômetro quadrado, né? Então ainda não é um populoso, porque para ser considerado populoso tem que ter no mínimo 100 pessoas vivendo por quilômetros quadrados. Essa era a estatística de 2010, né? Temos aqui o nosso clima, que é o clima tropical, né? Tropical. Quando chegar lá eu vou explicar algumas coisas também. Aí nós temos aqui, ó, o estado de Goiás está localizado na região centro-oeste do Brasil e faz divisa com os estados. Ó, presta atenção, galera. Isso aqui também já foi alvo na última prova de Rianápolis. Perguntou sobre quais os estados faziam divisa. Eu já expliquei isso aqui. Os países, eles fazem fronteira aqui uns com os outros. Os estados, eles fazem divisa aqui com os outros estados internos. E os municípios fazem limites uns com os outros. Então, os estados que fazem divisa aqui no estado de Goiás são Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais e Bahia. Nessa prova de Rianápolis, considerou só isso aqui. Só que Distrito Federal também faz divisa interna com Goiás, porque o Distrito Federal fica dentro do território de Goiás. Então, se cair só falando Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais e Bahia, tá certo. Se botar Distrito Federal também tá certo. Se não tiver o Distrito Federal e não tiver outra opção que não tenha o Distrito Federal, aí vai continuar certo, tá? Então esses são os 6 estados aí que fazem divisa com o estado de Goiás. Lembrando que Distrito Federal faz divisa interna.
o relevo, né? O relevo de Goiás, né? O estado ele é privilegiado quanto ao relevo. O relevo apresenta aí, em geral, baixa declividade. Ó, preste atenção que geralmente as bancas gostam de dizer que diz que tem alta declividade, né? E, e também a banca diz que impede a ocupação e muito, com isso prejudica muito, influindo as condições climáticas, tá? Depois vocês leem o slide todinho, mas a principal coisa que a banca vai explorar é essa parte aqui, que ela vai dizer que tem alta declividade e que isso impede a ocupação do território, tá certo? A hidrografia goiana, galera, também está caindo muito em prova. Preste atenção para vocês. É preciso que vocês memorizem o nome desses 3 rios aqui que formam as principais bacias hidrográficas aqui de Goiás, né? A hidrografia goiana também é muito diversa, sendo o estado um importante divisor de águas. As principais bacias hidrográficas de Goiás são, ó, presta atenção, galera, o Rio Paraná, o Tocantins, Araguaia e também a bacia do São Francisco, tá? Então, quando falar da bacia de Goiás em geral, nós estamos falando de bacia do Rio Paraná, que também pode vir com o nome de Paranaíba, Tocantins, Araguaia, ou pode vir Araguaia, Tocantins, não importa a ordem de Araguaia, Tocantins ou Tocantins, Araguaia, tá certo? E Rio São Francisco. Agora, se falar assim, o Rio São Francisco nasce em Goiás, tá errado, tá, galera? O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, tá certo? Aí nós temos aqui os principais rios importantes de Goiás, que é o Aporé, o Araguaia, o Paranaíba, o Rio Vermelho e o Rio Corumbá. E são esses rios aqui que seus afluentes vão despejar nesses rios aqui, que vão formar essas bacias hidrográficas aqui. Essas bacias, às vezes, né, principalmente essa do Paraná, ela vai banhar vários estados, assim como a do Tocantins e a do Rio São Francisco também, tá certo? O clima de Goiás, ó, fala aqui, ó, é tipicamente tropical, marcado por 2 estações. Quando o clima é tropical, galera, isso aqui é o que cai na banca, ó. Ele é marcado por 2 estações bem definidas, tá? Se falar que não é definida, alguma coisa assim, tá errado. É isso que a banca vai usar. Então esse trechinho aqui, ó, é de importante é, é bastante importante vocês memorizarem, porque as bancas sempre vão usar esse trechinho aqui, tá? Então ela é marcada por 2 estações bem definidas, uma quente e uma úmida, né? Mais amena e seca. Mas o clima de Goiás tem um outro clima, que é o tropical de altitude. Algumas cidades como Anápolis, Cristalina, algumas Lusiânia, algumas cidades do Distrito Federal, por elas estarem bem elevadas ao nível do mar, elas são mais frias, então ela é chamada clima tropical de altitude. Então, se vier aqui falando assim, Goiás é um estado predominantemente ou totalmente tropical, tá errado. Então, se falar tipicamente, predominantemente tropical, tá certo. Agora, se falar que é exclusivamente tropical, que é unicamente tropical, aí vai estar errado, tá? Já a vegetação do estado é composta pelo cerrado. Também está caindo muita questão sobre isso, né? O estado de Goiás contempla uma das maiores diversidades aí da fauna e flora do Brasil. Nós vamos ver aqui, ó. Quando for falar da vegetação, então, ó, salvo pequena área onde dominam formações florestais, conhecida como Mato Grosso Goiano, ó, presta atenção que existe umas partes que tem florestas, que chama-se o Mato Grosso Goiano, mas a predominância da vegetação é o cerrado, né? A maior parte do território do estado apresenta uma vegetação típica e escassa do cerrado. Então, a predominância é do cerrado, tá? Olha só as características do cerrado, galera, para vocês nunca mais errarem em prova, tá? As características do cerrado é
com árvores e arbustos de galhos tortuosos, casca grossas, folhas cobertas por pelos e raízes muito profundas. Geralmente a banca vai usar essas palavras aqui, né? Que inclusive na uma das provas de Goiânia caiu falando sobre isso aqui quando Saint-Hilaire vai fazer um relato sobre Goiás, ele fala justamente essas características aqui. Quando ele olha, ele está em Lusiânia e ele vai fazer a descrição aí, a descrição o- do cerrado, né? E ele faz justamente mais ou menos parecido com isso aqui. E também o cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, né? E da América do Sul. Somente depois do Amazonas, que ele perde, né? Para a floresta amazônica, mas o restante é isso aí. Então essas são as principais características aí do cerrado, tá certo, galera? Vamos lá, vamos avançar que é muito conteúdo. Agora nós vamos falar, galera, ó, aqui do mapa, né, das regiões goianas, né? Então, Goiás, a princípio, era formado aí por mesorregiões, né? Então, nós tínhamos aqui as mesorregiões, nós tínhamos o norte de Goiás, o leste de Goiás, centro goiano, noroeste de Goiás, sul de Goiás, que é aquela onde as cidades prosperaram, né? E se tornaram e tomaram a hegemonia e o poder da cidade de Goiás, e essas cidades se tornaram mais importantes, que vai justificar a transferência da capital. Hoje vai haver uma mudança, não, então nós tínhamos 5 mesorregiões, que eram essas aqui. Então hoje não são mais mesorregiões, hoje nós temos regiões intermediárias, tá? Olha aqui, ó. A divisão geográfica de Goiás. O estado de Goiás, ela possui 246 municípios. Isso aqui também direto cai em prova, tá? É uma pergunta boba, mas muitas pessoas acabam errando. Eles estão divididos em regiões intermediárias, regiões imediatas. Essa divisão ela foi atualizada pelo IBGE no ano de 2017, com base em diferentes critérios de regionalização geográfica. O estado de Goiás hoje possui 6 regiões geográficas intermediárias e 22 regiões geográficas imediatas. Ó, presta atenção que antes eram mesorregiões. Mesorregiões são descritas assim, ó, centro goiano, leste goiano e tal. Já as regiões geográficas intermediárias, elas vão pegar uma ou duas cidades grandes e vão usar como base. Então nós temos aqui, ó, a região imediata de Goiânia, de Itumbiara, Rio Verde, São Luís de Montes Belo e Iporá. Aí nós temos a nossa quinta, que é Porangatu e Uruaçu, e nós temos a sexta região, que é a de Lusiânia e Águas Lindas. Isso aqui é até legal para você que vai fazer os concursos aí para Polícia Militar, Polícia Civil, SEDUC, você saber em qual região você se inscrever. Para acabar você não se inscrever na região errada e quando você for lotado, você vai para um lugar bem longe da sua casa, ok? Então, a demografia de Goiás, né? Quando nós falamos de demografia, estamos falando de população, né? Estamos falando de modernização. Os pilares da modernização, eu já expliquei para vocês, são a agricultura, a demografia e a urbanização. Então, um dos princípios aí, ó, a demografia. O estado de Goiás é o mais populoso da região centro-oeste. O seu crescimento demográfico está diretamente relacionado com o processo de expansão urbana vivenciado pelo estado ao longo do século XX, por meio da construção da cidade de Goiás e também a instalação do Distrito Federal. Olha só, galera, a banca vai perguntar desse mesmo jeitinho aqui, né? Aí você tem que também decorar essa partezinha aqui, porque muitas questões vão vir eles cobrando justamente essa parte aqui. A maior parte da população goiana é formada por descendentes de imigrantes brasileiros que povoaram a região, em especial paulistas e mineiros.
nas outras aulas minhas mais separadas por tópico, eu expliquei que durante essa Getúlio Vargas não queria que fizesse como fez na região sul, que deram as terras para estrangeiros, né, alemães, italianos e vários outros povos. Então aqui ele queria que fosse povoado por brasileiros mesmo, então ele incentivou, fez uma política muito forte de propaganda para virem muitos brasileiros mesmo aqui para essa região. Então, na atualidade, o estado apresenta um crescimento demográfico constante, junto com bons índices sociais e de desenvolvimento urbano. A maior cidade de Goiás em população é a capital estadual, que possui hoje já superou 1.500.000 habitantes, né? E nós temos a região metropolitana de Goiânia, que também já passou de 2.400.000 habitantes, além da capital e outras cidades populosas locais, com mais de 100.000 habitantes. Ó, presta atenção, galera, essas cidades com mais de 100.000 habitantes que também eles geralmente gostam de cobrar em prova. Então, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Águas Lindas, Lusiânia, Valparaíso, Trindade, Formosa, Novo Gama, Senador Canedo, Catalão, Itubiara e Jataí são as principais cidades com mais de 100.000 habitantes. Sobre a economia de Goiás, né? Nós temos aqui, ó, o estado de Goiás, ela é um importante polo agropecuário do país, sendo o setor primário o mais representativo da economia estadual. Eu já expliquei também em outras aulas o que é o setor primário, secundário e terciário. Vamos lá fazer uma revisão. O setor primário é o setor de produção de matéria-prima, está ligado mais à agricultura, à agropecuária, né? A agropecuária em geral, né? A agricultura, a pecuária e o extrativismo. O segundo setor está relacionado mais às indústrias, tá? A produção de produtos. E o setor terciário, o terceiro setor, é o de prestação de serviços, né? E produtos, vendas de produto e prestação de serviço. Então, nós temos aqui algumas. Depois vocês leem o slide completo, dão uma pausada no vídeo e leem. Aí, então, o principal ramo industrial do estado é a agroindústria, ou seja, indústrias que processam produtos agrícolas, né? Baseado aí no beneficiamento de grãos, carnes e laticínio. No setor secundário, destaca-se a indústrias calçadistas, né, alimentícia, automobilística e farmacêutica. Já no setor terciário, o comércio e os serviços são os grandes empregadores. Salienta-se que o turismo também, muito praticado nas cidades históricas e em regiões com águas termais, o setor turístico também é um importante gerador de riquezas para a cidade de Goiás. Então, no que se refere à economia, aqui o nosso principal são as principais fontes, né, que econômica aqui do estado, né, que vai levantar o PIB aí do estado. Sobre o governo, né, os poderes, né? Aí nós temos aqui, nós sabemos que a nossa forma de estado é a federação, né? A federação ela é composta aí por os entes federativos, que são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então e nós temos o princípio da separação dos poderes também, né? Que temos os poderes legislativo, judiciário e executivo. Somente os municípios não possuem poder judiciário próprio. O poder judiciário dos municípios é mantido pelo Estado. Então, a forma de governo de Goiás é composta pelos três poderes: o executivo, representado pelo governador e seus secretários, né? O judiciário compreende as unidades da Justiça do Estado, já o legislativo é representado pela Assembleia Local, né? A LEGO, Assembleia Legislativa de Goiás. O estado possui ainda 41 deputados estaduais, isso aqui também é importante vocês
até para a vida mesmo, decorar. Já em nível federal, 17 deputados federais e 3 senadores, ok? Nós temos aqui as características da bandeira de Goiás, ó. Tem um retângulo azul com 5 estrelas, uma pequenininha e com essas listras verticais, horizontais, né? É, amarelas e verde, listas horizontais amarelas e verde, tá certo? Isso aqui já foi alvo, já caiu numa prova de agente vigilante penitenciário temporário. A galera em peso errou porque não sabia descrever as características da bandeira, ok? Nós temos aqui sobre a infraestrutura, né? O estado de Goiás possui uma boa infraestrutura de transporte, energia, telecomunicação e serviço, o que permite o desenvolvimento de diversas atividades pela população. Ó, isso aqui, galera, o principal modal. O que é modal, galera? Não é o polo de moda de Aparecida de Goiânia. Modal está se referindo a transporte. Então, o principal modo de transporte aqui, hoje em dia, é o rodoviário, tá? Getúlio Vargas, ele não priorizava as ferrovias, né? Agora que está voltando aí com a ferrovia Norte-Sul, e estão restaurando várias ferrovias aí que há muito tempo estavam desativadas. Então, o principal modo de transporte é o rodoviário, tá? O sistema de educacional, o sistema de abastecimento da água e energia é abrangente, né? E nós temos os principais distribuidores de água e energia. Nós temos a Enel e a Saneago, né? A rede de educação tem crescido bastante, né? A criação de novas unidades públicas de ensino superior, né? Criação dos IFG, né? Os Institutos Federais Goianos e a sede, as próprias, a UEG abriu várias outras unidades em outras cidades, então tem crescido bastante. Na parte de saúde, né, os hospitais, maternidade, então a infraestrutura de Goiás são ineficientes devido à gestão, mas em termos de capacidade tem bastante, poderia ser bem melhor, né, se não fosse uma gestão ineficiente. Agora nós vamos falar da cultura goiana, tá, galera? Aqui também isso aqui está sendo alvo direto de questão de prova, né? Nós temos aqui, ó, as cavalhadas de Pirinópolis, né, que representa a vitória dos cristãos sobre os muçulmanos na Península Ibérica. Nós temos a festa de Nossa Senhora do Rosário em catalão, as congadas, né, que é o sincretismo religioso, quando se mistura cultura afro com catolicismo. Nós temos a procissão do fogaréu na cidade de Goiás e temos também a festa do Divino Pai Eterno em Trindade, Goiás. Galera, uma outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção, porque em Perinópolis tem a festa do Divino Espírito Santo. Então, quando falar a festa do Divino Espírito Santo, estamos falando de Perinópolis. Quando falar Divino Pai Eterno, estamos falando de Trindade, Goiás, ok? Uma observação aí que a galera tem, às vezes se confunde e acaba perdendo a questão. Então, ó, a cultura goiana tem como influência o meio rural e os ritos religiosos. São manifestações culturais importantes de Goiás. As cavalhadas e a festa do Divino, aqui é o Divino Pai Eterno ou Divino Espírito Santo, realizado em Pirinópolis. Há também vários festejos religiosos realizados em cidades do interior goiano. Temos o carnaval, né, que eu já expliquei que é uma festa profana. Na música, o ritmo dominante é o sertanejo, que possui ampla projeção regional e nacional. O esporte, o futebol é marcado aí, tem alguns times de destaque, né? Sobre a culinária goiana, galera, já tá caindo várias questões aí. Às vezes você me fala comida, não sei o quê. Mas, galera, pode cair dentro de um contexto. Teve até na própria SEAD, caiu uma questão lá e falava dos pratos típicos. Se você não soubesse
quais são os pratos típicos de Goiás, você acabaria errando a questão. Então, os alimentos típicos do Cerrado, como o pequi, arroz com pequi, né, o empadão goiano, nessa questão da SEAD, uma hora que a gente estiver respondendo questões, eu vou mostrar para vocês. E outra coisa, galera, que agora as bancas estão cobrando muito é sobre o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e o Parque Nacional das Emas, tá? Vão lá no Wikipedia, no Instituto Chico Mendes e dê uma lida sobre isso aí, porque as bancas estão pegando pesadas sobre isso aí, né? Que é o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza, né? Realizada na região centro-oeste, no estado de Goiás. Aí tem aqui as descrições, né? O parque foi criado pelo decreto 49875, né? Emitido pelo presidente da República, Juscelino Kubitschek, em 1911, em 11 de janeiro de 61. Aí tem umas características aqui, ó, ainda do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, da hidrografia, da fauna, tá? Leiam esse slide aqui. E temos também, galera, aqui, ó, o Parque Nacional das Emas, que caiu até uma questão falando sobre isso na prova, se não me engano, foi de Rianápolis, caiu uma questão. E a galera acabou errando geral. Então, dei uma lida lá, tanto no Wikipedia como no Instituto Chico Mendes, que tem as características aí da Chapada dos Veadeiros e do Parque Nacional das Emas, ok? Aí aqui, ó, as características do Parque Nacional das Emas, de preservar as amostras do ecossistema do Cerrado, proteger as áreas de chapada do parque, assegurar. E isso aqui foi o que caiu na prova, tá? Então, é muito importante você que está estudando aí para a prova futura, como eu sempre estou falando agora, eles estão focados em sustentabilidade, queimadas na Amazônia, essas coisas, então você está sempre estudando sobre isso aí. Eu falei que já temos uma aula completa da história de Goiânia, se você quiser se aprofundar mais, né, sobre a história de Goiânia, tem aqui no canal uma aula completa da história de Goiânia. E aqui, galera, nós temos os principais fontes de onde tiramos todas essas informações, o compilado dessas informações para compor esse vídeo, tá? O Mundo Educação, Domínio Público, InfoEscola, Wikipedia, Instituto Mauro Borges e Instituto Chico Mendes, ok? E é isso aí, galera. Aula densa, aula pesada, 1 hora e 32 minutos de vídeo, mais informações relevantes aí que só por esse vídeo aí você vai responder muitas questões, ok? Um abraço do professor Chagas, fiquem todos com Deus. Valeu!